Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. E hoje o tema é um que muita gente me pede, que é como eu me organizei para colocar em prática o projeto mais importante da minha vida, que é o projeto Mãe. Então hoje eu vou falar para vocês como foi esse processo, como que eu tomei a decisão de virar mãe, em que momento da minha carreira e todos os pormenores desse momento tão especial na vida de uma mulher. Esse episódio pode estar parecendo um pouco mais voltado para as meninas da equipe da Chefinha, mas também vejo muito valor para os meninos da equipe ou para quem tem alguém próximo de você mesmo que precisa e está pensando nesse projeto maternidade. Então fica até o final que você vai aprender muita coisa legal sobre esse assunto que é muito importante. Ter um filho é uma grande responsabilidade e é por isso que eu acho que essa decisão tem que ser tomada num momento bastante específico e com bastante consciência daquilo que você está fazendo. É claro que aqui é um relato pessoal. Tome isso em consideração. É o que eu passei na minha vida, especificamente tendo uma condição familiar específica, mas eu acho que ainda assim vale muito a pena falar sobre isso, principalmente porque tem muita gente que fica na dúvida de como eu fiz isso, qual foi o momento, quais foram os pontos que eu levei em consideração quando eu decidi ser mãe. O que eu acho interessante também é considerar, independentemente do que eu vou dizer aqui em termos de idade, eu conheço mulheres extremamente competentes e muito, muito bem-sucedidas que tiveram outras trajetórias. Então isso não significa que o que eu vou dizer necessariamente vai ditar ou determinar como vai ser a sua carreira. Esquece isso, eu só tô falando de um recorte específico daquilo que eu vivi e o que eu acho que foi uma boa prática em termos de pensamento em momento de parar para esse projeto que é ser mãe, tá? Tenho que começar contando que eu casei com 30 anos, né? E aí, depois que eu casei, eu visitei o meu médico e comentei com ele, né? E ele falou assim, tá bom, mas quando que você quer ter filho? Aí eu falei, doutor, calma, acabei de casar, não tenho plano nenhum de ser mãe agora, com 30 anos, né? Eu não tinha muito a intenção de ser mãe naquele momento. E ele começou a fazer comigo um cálculo reverso. Ele falou assim, olha, vamos supor que você quer ser mãe aos 35 anos. Significa que você tem que engravidar aos 34. Mas para engravidar aos 34, você tem que pensar em começar esse plano aos 33, porque pode demorar até um ano, se nada der errado no seu projeto aí, né? Se você não tiver nenhum problema e o seu marido também. Então, assim, para você ser mãe numa idade, você tinha que colocar pelo menos 2 anos de intervalo para começar a pensar nesse projeto. E aí eu falei, tá. Ainda assim, não me senti muito confortável. E aí ele falou assim, te recomendo que você faça o seguinte, 2 exames fáceis, pouco, vamos dizer, invasivos, para você descobrir um pouquinho como é que tá esse seu momento, né? Como que tá o seu corpo e também o corpo do seu marido. Então, esses 2 exames que a gente fez quando a gente ainda estava ali, muito antes de pensar em ser pai e mãe, foi o antimileriano, que para a mulher, né, fui eu que fiz esse exame, ele mede a reserva ovariana, e o meu marido também fez um espermograma para ver se estava tudo bem ali com ele. Então, com esses 2 exames, que são simples, a gente conseguiu perceber que os 2, estava tudo bem com nós 2, e a gente poderia seguir esperando o tempo que o médico indicou, né, aqueles 2 anos antes de começar o projeto. Uma outra coisa que o meu médico disse na época é que eu tinha que considerar a idade que eu ia decidir ser mãe. Porque tem um fator muito importante para nós mulheres, que é o relógio biológico. E eu trouxe um dado aqui que eu coletei, né, em uma fonte bastante confiável, que é o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que fala o seguinte, olha só. Antes dos 30, uma mulher tem 85% de chance de engravidar em 1 ano. Depois dos 30, né, entre os 30 e 40, isso cai para 75% de chance de engravidar. E depois dos 40, aí é pior. Uma mulher saudável, tem 44% de chance de engravidar em 1 ano. Então, para nós, além de toda a pressão do trabalho, existe a pressão do relógio biológico. Porque se esperar muito, a chance de engravidar vai diminuindo. E também os riscos, tanto para a mãe quanto para a criança, aumentam. E por que eu tô falando tudo isso para explicar minha decisão de ser mãe? Porque o meu projeto tinha que levar em consideração o fator biológico. O fator de que, de repente, eu poderia ter uma questão de fertilidade, que poderia ser difícil de engravidar. Então, por mais que eu, honestamente, preferiria ser mãe com 45 anos, eu levei muito em consideração esse fator biológico e qual era o momento ideal para eu realmente parar. Além da idade, que foi o primeiro ponto que eu levei muito em consideração, eu também
obviamente, estava pensando no meu momento de carreira. Por que eu não escolhi ser mãe super nova, né? Porque, primeiro, eu casei com 30 anos, né? Então, eu não tinha plano de ser mãe antes de casar. Mas também porque eu estava nesse momento construindo a minha carreira. E por mais que a gente saiba, né, que é totalmente possível. Hoje eu sou mãe e trabalho muito. Quando a gente não tem filho, a gente tem mais tempo disponível para fazer cursos, para se preparar para algumas coisas, para fazer algo a mais que, de repente, o trabalho exige, né? Então, a disponibilidade de tempo antes de ter filho é muito maior. Né? Depois que eu virei mãe, eu fiquei pensando, nossa, como eu tinha tempo livre antes. O que eu fazia em tanto tempo livre? Porque agora, obviamente, eu fico muito feliz de estar com a minha filha, mas eu deixo de fazer coisas que eu fazia antes, né? Então, eu acho que no sentido de pensar no seu momento de carreira, vale a pena considerar onde você está. Se você ainda quer alcançar um objetivo específico, seja de formação, de falar um novo idioma, de conquistar um cargo. Por quê? Porque, como eu disse antes, pode ser que a sua disponibilidade de tempo mude depois que a criança vem ao mundo e você tem que considerar que isso pode ser um fator a te trazer uma diferença antes e depois na sua carreira. Como eu disse antes, no comecinho do meu discurso, não significa que uma mulher com filhos não vai ter o sucesso. Obviamente vai. Eu conheço muita gente e eu cresci bastante na minha carreira depois de ter filho. Mas eu não posso ignorar o fato de que sem filho, a gente tem mais tempo livre. E aí, você consegue fazer coisas que, com o filho, de repente, você fica com um pouquinho mais de limitação. Então, é um parênteses importante e que eu levei em consideração quando eu decidi ser mãe, né? Então, o fator de eu esperar até mais ou menos os 34 para 35 anos também levou em consideração o meu momento de carreira. Eu tinha sido promovida com uns 30 anos, eu virei gerente, né? Então, eu queria continuar aprendendo, eu queria mostrar para a empresa que eu tinha esse interesse em demonstrar esse desempenho como gerente, né? Então, eu quis esperar um pouquinho também para estar madura nesse cargo antes de chegar para a empresa e falar que ia ficar alguns meses fora. E vamos falar sobre esse ponto específico que é também muito relevante. Mais para frente na conversa eu trago essa questão da ausência. Então, chegou aquele momento, né, que eu conversei com meu marido e falei, olha, acho que agora a gente precisa começar esse projeto. Vamos lá. E o que eu fiz, né? Basicamente, eu comecei a tentar engravidar. Eu não contei na empresa, foi uma decisão pessoal de não compartilhar antes, porque eu não queria uma pressão extra. A partir do momento que você fala um plano de engravidar, eu tenho certeza que mensalmente alguém ia perguntar. Ou iam já, né, presumir que eu estava grávida e eu não estava. Então, eu não queria muita pressão. Já era um momento muito meu e do meu marido, muito íntimo de nós dois. Então, eu não compartilhei antes de engravidar. Mas a partir do momento que eu descobri que estava grávida, o que eu fiz, que foi na verdade, uma estratégia, até pensando um pouco de como a gravidez evolui, né? No momento que a gravidez evolui, eu acabei esperando as 12 semanas, né? Que foi o marco, foi o ultrassom morfológico. E aí, depois que essas 12 semanas, ou 3 meses, né? Como a gente diz, passaram, eu contei em primeiro lugar para o meu gestor. E depois a gente, né, ele falou, conte imediatamente para o RH e parabéns, tudo mais. Inclusive para a equipe, né, uma pergunta que me fazem, como eu mandei essa informação para a equipe, eu mandei um e-mail com todo mundo do setor, contando que o meu projeto pessoal estava saindo do papel e que eu ia ser mãe e que estava muito feliz. Então, eu fiz questão de comunicar para todo mundo no mesmo tempo, não esquecendo ninguém, porque, sim, já passei por uma situação que eu não sabia que uma pessoa estava grávida. E ela tava com uma barriga gigantesca, obviamente uma barriga de gravidez, mas assim, eu não falava nada porque ela me contou, né? Fiquei um pouco desconfortável de falar, mas no final, sim, ela estava grávida e eu dei um toque, falei assim, mas ninguém me contou que você estava grávida, né? Tipo assim, então eu acho importante que você comunique para as pessoas que você trabalha próximo que você tá gestante, porque não tem por que esconder, né? E no final das contas, as pessoas celebram com você. Elas ficam muito felizes quando você tá grávida e descobrem que você tá grávida. É um momento de alegria para a empresa e para a equipe no geral. Durante a gestação, eu tive muito privilégio. Foi uma gravidez muito tranquila. Fiquei muito pouco fora, assim, em termos de ausência por qualquer tipo de indisposição ou mal-estar. Realmente foi sorte, porque isso não tem nenhum controle meu ou de ninguém. É uma questão que é uma loteria, né? Então, eu tive uma gravidez muito tranquila, consegui trabalhar super bem. Inclusive, durante a gravidez, eu tinha uma energia fora do normal, assim, acima da média. Eu trabalhava bastante, porque eu, né, sabia que eu ia estar fora. E tinha realmente, assim, pelo menos nos 2 primeiros trimestres, eu fiquei
muito bem, trabalhei pra caramba. E aí, quando foi chegando o terceiro trimestre, né, que foi aproximando a minha saída, eu comecei a desacelerar. A gente tinha um projeto para que eu fosse substituída por pessoas que me ajudaram nesse processo. Então, eu fiz questão de passar aquilo que era importante e deixar com essas pessoas. E não devo negar, gente, que, né, se for ver até a Tata Werneck já falou em canais aí de mídia que ela sentiu medo quando ficou grávida de perder o espaço dela na TV. Se a Tata Werneck teve medo, vocês acham que eu, chefinha, não tive? É óbvio que eu tive medo de perder meu espaço. De ficar 6 meses fora, que foi o meu tempo de licença. Vem uma insegurança. Eu acho que seria estranho achar que você vai sair 6 meses e... não, quando voltar tá tudo bem. Pode ser que a empresa tenha mudado, pode ser que o chefe tenha mudado, pode ser que tanta coisa tenha acontecido, né? Então... tenho que tranquilizar você aqui para dizer que é um sentimento normal você sentir um pouco de receio e medo do que vai vir, né? Sem contar o medo daquilo que você nem conhece, que é ter um filho pela primeira vez, né? Então, é um momento, principalmente no final do terceiro trimestre, onde você se sente, né? Tipo, super vulnerável e tem alguns medos. Então, essa parte para te tranquilizar. Vai acontecer. Muita gente fica com medo do que vai vir e isso é normal. E aí, finalmente, saí de licença. Como eu disse antes, fiquei 6 meses fora. E devo confessar pra vocês, gente. O trabalho mais difícil do planeta é ser mãe período integral. Eu tenho, assim, total admiração por aquelas mulheres que decidem seguir a profissão mãe, porque é muito pesado. É muito trabalho. Fica a responsabilidade todinha com a gente. E confesso que durante a minha licença, né, tendo trabalhado por tantos anos antes de ser mãe, eu senti saudade do trabalho, né? Eu falava, nossa, que saudade de vestir uma roupa mais arrumada, de estar com salto, de não estar aqui cheia de coisinhas de bebê, trocando fralda. Eu senti saudade. Confesso que uma mulher que trabalha por muito tempo, como é o meu caso, eu acabei, num determinado momento, sentindo um tédio e uma vontade de voltar pro meu trabalho, né? Mas ainda assim, a minha licença foi maravilhosa. Consegui viver esses 6 meses de total conexão com a minha filha. Também tive muita sorte de conseguir amamentar. Ela mamou exclusivamente por 5 meses e meio, né? Só realmente leite materno. Então, foi um momento muito bonito pra gente. E aí vem a segunda parte, que é a volta ao trabalho, né? Que foi também um momento bem interessante. Eu quero falar algumas coisas que eu pensei e como eu me comportei nessa volta. Quando chegou lá o belo dia, né? Foi em abril de 2019. Então, chegou aquele temido momento. Depois de 6 meses totalmente conectada com a minha filha, minha Alice, eu tive que voltar a trabalhar, né? E é um sentimento ambíguo. É isso que eu posso dizer. Porque ao mesmo tempo que eu tava com saudade de falar de assuntos de adulto, eu não queria mais só falar de salto de desenvolvimento, de desfraude, de introdução alimentar, todos esses assuntos que as mães conhecem tanto, né? Eu queria falar de assuntos mais profissionais. Ao mesmo tempo, deixar minha filha na escolinha, que foi a decisão que a gente teve, foi difícil. Não vou dizer que foi fácil também. Mas eu confiava muito na escola, ela estava num lugar muito bem, né, assistida ali. E eu me senti tranquila em relação a isso e voltei a trabalhar. E é óbvio, você volta, tem milhares de e-mails na sua caixa de entrada. Tem muita coisa que aconteceu. 6 meses, meio ano. Muito, muito, muito se passou. E o que eu decidi era conversar imediatamente com aquelas pessoas que me substituíram para eu saber o que estava pendente. Quais eram os assuntos que eu imediatamente podia retomar. E eu confesso a vocês que quando eu cheguei na empresa, né, voltei, muita gente falou, nossa, graças a Deus, deixa eu passar isso pra você. E meio que empurraram de volta mesmo. Por quê? Porque a pessoa tava fazendo algo a mais, né, tava acumulando função. Então, elas estavam ansiosas pra minha volta, o que eu fiquei muito feliz também, né, porque demonstrou que a empresa precisava de mim, e eu fiquei muito feliz com isso. E depois de pegar essas pendências principais, eu fui conversando com cada pessoa da equipe, perguntando, por favor, me dá uma resumida no que foram esses 6 meses. Tem alguma coisa que eu deveria saber? Alguma coisa relevante, né? Porque não tem como achar que dá para ler 6 mil e-mails, 7 mil, 10 mil e-mails e ficar tranquila e entender tudo. Então, eu achei melhor pedir que cada pessoa resumisse aqueles 6 meses que eu não estava. Mas até hoje, devo confessar que, se alguém perguntar, você lembra o que aconteceu naquela época, sei lá, outubro de 2018? Aí eu falo, foi minha licença, existe uma caixa preta aqui, né, um buraco negro,
onde eu não sei o que aconteceu nesse momento e peço desculpa. Super aceitável, não é um problema. Mas eu acho legal essa dica de voltar e conversar individualmente com cada pessoa, porque daí é melhor que você salva tempo de ficar acompanhando 1 trilhão de e-mails, né? Que é o que a gente faz em férias, por exemplo. A gente quer ver todos os e-mails e quer acompanhar tudo, mas eu acho que numa situação de 6 meses fora, a estratégia tem que ser um pouco diferente. Bom, eu falei aí por mais ou menos uns 15, minutos sobre a minha experiência. Sempre comentei com vocês que esse era um assunto que valia um podcast. Então fica aqui o meu relato. Ser mãe é, sem dúvida, a experiência mais transformadora da vida de uma mulher. É transformadora porque você realmente não sai a mesma depois dessa experiência, né? E porque também, sem dúvida, muda completamente a sua vida, muda as suas prioridades. Não digo necessariamente que isso é igual para toda mulher, cada mulher encara a maternidade de uma forma diferente. Para mim, especificamente, eu tenho muito prazer de ficar com a minha filha, mas ao mesmo tempo ela tem uma rotina pesada, ela fica bastante tempo na escola. E a minha opção, a minha escolha é deixar ela na escola enquanto eu trabalho, para que eu possa me concentrar naquilo que eu faço. Mas aos finais de semana, eu sou 100% dela. Então, realmente, eu priorizo atividades com ela. E para você que tá na dúvida, será que eu tenho que ser mãe? Será que eu quero? Quero te dar essa dica que eu pensei, né? Porque eu também não tinha muita certeza se eu queria ter filhos, né? Então, um exercício que eu fiz foi imaginar a Thalita, chefinha, velhinha. E quando eu imaginava aquele futuro eu velhinha, como que estava a minha casa? E se eu fechasse meu olho, eu via alguém chegando, um filho ou uma filha. Não tinha preferência por gênero, para mim tanto fazia ser menino ou menina, mas eu imaginava a minha velhice alguém além do meu marido comigo. Então, foi nisso que eu pensei. Eu falei, olha, já que a mulher tem tantas limitações, vai chegar um momento que eu não vou poder escolher, né? Afinal, a gente pensa em menopausa. Eu falei, não, eu vou partir para esse projeto, para os desafios. E como eu já falei num post lá no Instagram, inclusive te peço para seguir lá o perfil @oichefinha, as demandas desse projeto mudam todo ano. Quando eu tô preparada e acho que vai ser excelente, o meu projeto, minha filha, muda. E aí eu tenho que aprender novos comportamentos, novos soft skills, novas formas de liderar a minha filha. Mas é, sem dúvida, a coisa mais gostosa de fazer no planeta é ficar junto com ela. Então, aproveito para deixar aqui essa declaração. Amo minha filha. E foi a melhor decisão da minha vida seguir esse projeto desafiador, mas ao mesmo tempo recompensador. Espero que você tenha gostado do meu relato. Deixe seus comentários para a gente conversar, para a gente discutir um pouquinho. Quero também interagir com vocês através dos comentários. E fica ligadinho que vai vir mais conteúdo nos próximos episódios.